CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre a busca pelas melhores práticas sociais, ambientais e de governança no mercado de mobilidade no Brasil, especificamente no setor de locação de veículos. Eu converso com Lívia Frizeira. Ela é responsável pela área de sustentabilidade da Movida, a primeira empresa do ramo de aluguel de carros a entrar para a carteira de sustentabilidade empresarial da Bolsa Brasileira. Oi, Lívia, obrigada, muito prazer em recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade, tudo bem? Oi, tudo bem, Rosana? Muito prazer. Lívia, não é pouca coisa fazer parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa, o ISE, né? É um índice que considera a performance das empresas de capital aberto, de acordo com os aspectos de governança, dos resultados econômicos e do equilíbrio ambiental e social. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse processo. Ele foi uma grande conquista para toda a companhia e um dos pontos mais interessantes que eu sempre gosto de compartilhar com todos que me perguntam é a questão de como esse processo ele transformou toda a companhia e envolveu diversas áreas. Então, quando sustentabilidade, apesar da área de sustentabilidade da Movida ser nova, temos 2 anos aqui responsável pela área de sustentabilidade. Eu diria que o tema ele já vem no DNA da companhia há muito tempo, desde a sua criação, né, com o programa Carbon Free, e a área veio para impulsionar todo esse tema. E desde quando a gente tomou a decisão de entrar para a carteira de sustentabilidade da Bolsa Brasileira, a gente traçamos um plano estratégico que envolveu toda a companhia, então desde a alta direção até a nossa operação. E procuramos implantar projetos específicos em todas as áreas e trabalhamos muito forte no engajamento de todos os colaboradores. Então, entrar para a carteira de sustentabilidade da Bolsa, quando entramos pela primeira vez, agora no final do ano passado, recebemos a notícia que tivemos a manutenção da carteira, né? Então, para a gente foi uma conquista maravilhosa e entendemos que isso é só o começo, tem muito trabalho pela frente ainda. Tá, você disse então que vocês decidiram entrar para a carteira da Bolsa de Valores, né, no Índice de Sim, Sustentabilidade. aham. De onde veio essa decisão? Por que esse tema sensibilizou a alta administração da empresa? Queria que você contasse para a gente como é que foi esse processo. Tá. Um ponto muito positivo aqui, que eu tenho muito sorte mesmo de trabalhar numa companhia que tem um propósito de geração de impacto positivo muito sólido, muito grande. A ideia, a vontade de estar presente na carteira de sustentabilidade, ela começa na alta liderança e muito mais além disso, ela vem, essa paixão pelo tema de sustentabilidade, ela vem do neto do fundador da empresa, e isso é o principal combustível, eu diria, para as nossas conquistas, né? As conquistas diárias e as conquistas que a gente busca tanto aqui no nosso plano estratégico de sustentabilidade. Então, eu diria que você ter a alta liderança, ter também o neto do fundador por trás desse tema é o combustível ideal para as nossas conquistas. Então, isso é um ponto muito positivo nosso. E quando o Fernando Simões Filho, que é o neto do fundador da empresa, falou para vocês, olha, a gente está nesse esforço para fazer parte do Índice de Sustentabilidade da Bolsa. Ele explicou o que o motivava, por que ele estava tão entusiasmado nesse caminho? Sim, a ideia era realmente de confirmarmos e de impulsionarmos a nossa geração de impacto positivo. Eu diria que a palavra sustentabilidade, ela visa muito longo prazo, né? A atuação da companhia no longo prazo. Mas o que a gente quer realmente aqui dentro é mensurar todo o impacto positivo que a gente pode gerar com a mobilidade urbana, com o poder dos nossos negócios. Então, ele visualiza isso muito forte, essa questão de geração de impacto positivo, e traz muito isso para dentro da nossa casa, né? Ele é também coordenador do nosso comitê de sustentabilidade, então acompanha de perto toda a nossa estratégia, toda a nossa agenda, nos direcionando para o caminho certo.
Me parece que foi uma jornada, está sendo uma jornada exitosa, né, Lívia? Isso, Porque tá certo. com pouco Uhum, tempo sim. compondo a carteira da Bolsa Brasileira, vocês já conseguiram o selo de empresa B, que é uma certificação muito Uhum. complexa, feita exatamente para empresas de grande porte, e é uma certificação que atesta que a companhia realmente leva a sério e coloca em prática os princípios socioambientais na condução dos negócios. É isso mesmo. Coincidiu, então, logo quando a gente entrou para a carteira de sustentabilidade da Bolsa, tivemos a notícia também maravilhosa que fomos certificados como uma empresa B. Conduzimos os dois processos em paralelo ao mesmo tempo, junto com o início da área. E eu diria que o plano que a gente montou para direcionar a nossa atuação em busca dessas certificações, como eu te disse, ele foi de maneira transversal, envolvendo tanto os nossos colaboradores da ponta da nossa operação, como os nossos líderes, né? Então, sermos reconhecidos como uma B Corp atesta a nossa geração de impacto positivo, né? E quando eu falo impacto positivo, na nossa visão, seria a redução dos impactos negativos que a nossa operação ela acaba promovendo, mas só que não apenas a redução desses impactos, como eu transformo isso em impacto positivo, devolvendo isso para a sociedade. Então, eu diria que é a mitigação dos impactos negativos e a geração de valor, de impacto positivo para todas as partes que se relacionam com a empresa. Então vamos lá, vamos mostrar aqui, vamos falar para os nossos ouvintes quais foram essas iniciativas que fizeram com que vocês fossem merecedores dessa certificação de empresa B. Começando pela questão da descarbonização, que é a redução das emissões de gases poluentes. Legal. Bom, esse é um dos temas, eu diria, mais prioritários dentro de toda a estratégia de sustentabilidade da Movida. Como uma empresa de aluguel de carros, é a nossa responsabilidade olhar, trabalhar para esse tema das mudanças climáticas, devido à emissão de gases de efeito estufa pelos nossos veículos, pelo uso dos nossos veículos com os nossos clientes, né? Então, a gente trabalha muito forte nesse tema e eu gosto sempre de exemplificar utilizando 3 pilares. A nossa estratégia, ela é dividida no pilar de mitigação. Então, a empresa, ela direciona os seus esforços para reduzir suas emissões de carbono. Então, através de investimentos em carros elétricos, campanhas de consumo de combustível renovável, em redução do consumo de energia, entre várias outras iniciativas. No nosso segundo pilar, a gente trabalha muito fortemente para neutralizar as emissões, sequestrar as emissões que não foram possíveis de serem reduzidas no pilar anterior. Então, é aí que vem o nosso programa conhecido Carbon Free. Então, trabalhamos com ele desde 2009 e depois eu posso até contar um pouco melhor para você sobre a nossa nova parceria com a Black Jaguar Foundation, que está nos ajudando a recuperar toda a biodiversidade do corredor do Rio Araguaia. E o terceiro pilar é o pilar da gestão climática, gerenciamento de riscos climáticos. A gente também olha muito para o nosso negócio, o quanto que a gente vai estar expostos aos riscos financeiros relacionados aos impactos climáticos, quais são as oportunidades frente a um novo cenário climático que está por vir. Então, esses 3 pilares conectam muito bem a nossa atuação e nos levam para uma atuação em busca da nossa resiliência climática mesmo. Agora, Lívia, você mencionou aí o reflorestamento e recuperação da Uhum, biodiversidade daquele cinturão do Araguaia. Vocês já plantaram muito por lá? Como é que está a situação? Me parece que vocês têm uma meta bem ambiciosa, que é de plantar 1 milhão de isso. árvores até 2022. Isso, o projeto, então, a Black Jaguar Foundation, ela tem o propósito do projeto é reflorestar o corredor de biodiversidade do Rio Araguaia. É, Queria compartilhar alguns números interessantes aqui para orientar nossa conversa. O corredor, ele tem 2.600 quilômetros de comprimento e 40 quilômetros de largura. E Uhum. o projeto quer plantar 1,7 bilhões de árvores, né? São necessários 1,7 bilhões para restaurar todo o corredor. A Movida, assinamos o compromisso de 1 milhão de árvores, então esse 1 milhão de árvores vai representar o plantio de 600 hectares. E a gente não quer parar aí, né? Então, esse nosso compromisso de 1 milhão de árvores, ele será concluído agora em 2022,
O plantio de 1 milhão já começou esse ano, então a gente está com o time em campo a todo vapor, iniciando o plantio da primeira temporada de 1 milhão de árvores. E a gente gosta muito, dentro da nossa estratégia, da nossa agenda de sustentabilidade, gostamos muito de definir metas de longo prazo para nos impulsionarmos em relação à direção correta, né? E a gente definiu em março de 2020 um compromisso de longo prazo muito importante, que é o carbono neutro até 2030 e carbono positivo em 2040. Então, o que seria isso, né? Desmistificando esse nosso compromisso. A gente quer trabalhar ao longo dessa década, que é a década conhecida pelo Pacto Global da Década da Ação, né, que o mundo está se aproximando dos compromissos globais de sustentabilidade previstos para a conclusão em 2030, e a gente quer chegar em 2030 tecnicamente preparados para neutralizar, para sequestrar da atmosfera a mesma quantidade de carbono que os nossos clientes emitiram utilizando os nossos veículos. Né? E para isso tem todo um planejamento, todo um investimento que a gente já está a todo vapor mesmo caminhando para atingir essa nossa meta de longo prazo. Agora, Lívia, você falou sobre essa questão de campanhas para incentivar o consumidor que vai até a Movida para alugar um veículo, para que ele use um combustível renovável. No caso, no Brasil, a gente tem a opção do etanol. Mas como é que vocês têm controle sobre isso? Eu vou, alugo um carro e, de repente, eu quero abastecer como eu quiser. Como é que vocês fazem para ter esse controle de que, de fato, aquele consumidor vai colocar etanol no veículo? Sim, nós estamos trabalhando nesse exato momento na rastreabilidade desse controle. Então, esse controle é muito importante para a gente. E é com ele, inclusive, que a gente consegue adotar no nosso cálculo de carbono, no nosso inventário de gases de efeito estufa, a porcentagem de combustível abastecida, combustível renovável, abastecida pelos nossos clientes. Então, a gente está trabalhando nesse controle nesse exato momento e pelas estimativas que a gente trabalha aqui dentro de casa, a gente tem um número de em torno de 85, 90% de abastecimento de etanol. O cenário brasileiro, ele é muito positivo, né? Ele contribui bastante para o atingimento desse objetivo, e os combustíveis que a Movida também, nós também realizamos compras internas de combustível para implantação de frota, veículos novos que chegam na companhia. E toda a compra de combustível que a Movida realiza dentro da companhia é 100% etanol. Então, a gente também trabalha isso dentro de casa. Não basta apenas eu cobrar dos meus clientes, eu também preciso ter algumas iniciativas sólidas dentro de casa. Outro ponto sensível, Lívia, é a questão da higienização dos veículos. Eu já aluguei veículo, depois de uma viagem ele volta imundo para a locadora. Como é que vocês fazem com a questão da racionalização da água para lavar esse veículo? Muito boa essa sua pergunta, muito interessante. Um dos outros temas materiais aqui para a sustentabilidade da Movida é o consumo de água. Apesar do nosso modelo de negócio não depender do alto consumo de água, a gente olha muito de forma assim, estratégica e sensível para esse recurso. Então, a gente tem um projeto aqui dentro da companhia de aumentar a utilização de lavagens a seco nas nossas lojas. Temos uma meta de atingir 70% de lavagens a seco até o final do ano. E, é claro, tem algumas regiões que a gente não consegue implantar geograficamente lavagem a seco, até porque o veículo acaba chegando principalmente no Nordeste, ele acaba chegando muito sujo, então acaba não sendo viável operacionalmente, mas a gente já está batendo um número praticamente de 40% de lavagem a seco, e a ideia é só aumentar esse número. Né? A gente conseguiu, eu anotei um dado muito interessante aqui para você. A gente conseguiu até o momento uma redução de 17% do consumo de água. É substancial, E 26,5 milhões de litros de água economizados. Então, a gente monitora todo esse consumo, e o mais interessante é que todos os consumos da companhia, água, energia, geração de gases de efeito estufa, a gente leva isso para o Comitê de Sustentabilidade e tem um monitoramento de perto do CEO
e também do Fernando Filho. Uhum. E na questão dos veículos elétricos, como é que está a Movida nesse sentido? Investindo em veículos elétricos? Sim, começamos agora no final do ano passado. Acho que talvez tá até nas nossas redes sociais você pode encontrar maiores informações. A gente fechou uma parceria com a Nissan, então estamos trazendo veículos elétricos para a companhia. Hoje você já pode encontrar veículo elétrico para alugar. E ele está totalmente, essa estratégia de trazer veículos elétricos para a companhia está totalmente em linha com aquele pilar que eu comentei com você, mitigação de emissões. Então, trabalhando, aumentando a porcentagem da nossa frota, né, para veículos elétricos, a gente consegue cada vez mais reduzir as emissões geradas pela companhia. E a ideia é de que a gente tem que trabalhar cada vez mais mesmo para aumentar essa porcentagem de veículos elétricos da nossa frota. Então, a gente está trabalhando super estrategicamente nesse pilar. E a gente tem um compromisso também que nós divulgamos, que a gente queremos impulsionar toda a nossa cadeia de valor, ou seja, queremos também impulsionar boas práticas na nossa cadeia de suprimentos. Então, a gente tem trabalhado muito de perto com as montadoras de veículos, estimulando essa cadeia na questão de geração de impacto positivo, né? De como pensar diferente e como adotar práticas responsáveis alinhadas ao nosso negócio. Mas, por exemplo, eu como consumidora chego lá na sua empresa e quero alugar um carro elétrico. Eu tenho alguma vantagem em relação a um carro movido a combustível fóssil? Você está contribuindo para a geração de impacto positivo, né? Sim. Pensando em sustentabilidade. Tá, eu estou falando da questão financeira. Algum bônus ou não? Tá. É mais uma questão Não, de conscientização mesmo. não, ainda não, mas Hum. a gente só está começando. Há um mundo de oportunidades aí para a gente trazer isso mais para perto dos nossos clientes, né? A gente quer desmistificar o uso dos carros elétricos. A gente quer que o aluguel do carro elétrico seja uma experiência para o cliente, né? Porque isso parece ainda muito distante, né? Nossa, carro elétrico, como assim? Mas será que eu vou ter onde abastecer? Então, primeiro a gente quer proporcionar essa experiência, desmistificar o uso do carro elétrico, mostrar que ele pode ser uma ótima opção para o cliente e, quem sabe, mais para frente, desenvolver oportunidades comerciais, enfim, é um mundo mesmo. Sem Diversas falar que você não vai oportunidades pela estar frente. emitindo gases de efeito estufa para se deslocar, né? Sim. Agora, Lívia, não tem só carro, né? Me parece que vocês querem trabalhar ou já trabalham com outros veículos, bicicleta elétrica, até triciclo? Isso, temos algumas experiências, né? A ideia de trabalhar com outros meios, ela não é o nosso core, mas é mais para a gente trabalhar a inovação dentro da companhia. Então, a gente sempre está olhando para a inovação como geração de impacto positivo. Então, por exemplo, pequenos deslocamentos, acaba compensando uma bike, enfim. Teve também os tuk-tuks elétricos em parceria com os motoristas de aplicativo, em parceria, né? Enfim, a gente sempre está olhando para esse meio para trabalhar mesmo com a mobilidade de uma maneira diferente, né? Uma maneira com impacto positivo. Então, a todo momento a gente está atenta a outras oportunidades. Lívia, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Imagino que tenha sido também um susto para vocês aí do setor de veículos, né, de locação e venda de seminovos. Como que vocês fizeram para se reestruturar rapidamente? Se houve algum tipo de transformação digital? Conta para a gente esse processo. Uhum. Sim, com certeza. Eu acho que praticamente nenhum setor saiu, né, sem ter nenhum impacto negativo, mas o que foi um ponto positivo aqui é que nos mobilizamos muito rápido. Isso confirmou o quanto que somos interconectados, todas as áreas, né? Então, a digitalização ela veio muito forte, a gente já olhava para a digitalização, mas com a pandemia, acho que praticamente como todos os outros setores, ela foi muito rapidamente estimulada. E um ponto legal de compartilhar é que a gente já tinha um projeto de geração de resíduos, evitar a geração de resíduos sólidos, e com a digitalização a gente conseguiu conectar
os dois propósitos. Então, a digitalização me trouxe uma redução também muito grande da geração de resíduos, que a digitalização ela já gera, né, esse impacto positivo na questão dos resíduos. Então, eu diria que ela foi uma das principais ações que a companhia tomou durante a pandemia. E também nos posicionamos muito fortemente na questão de deslocamento seguro, deslocamento priorizando a saúde, né? Então, numa época onde o deslocamento em transporte público ele ficou um pouco sensível, né? A gente nos posicionamos como uma opção de deslocamento segura, até devido à higiene dos nossos veículos. Então, isso foi uma estratégia que a companhia adotou e que deu certo. Se você pudesse falar para mim, dentre os 3 pilares do mundo ESG, a questão Uhum. social, ambiental e de governança, qual deles pesa mais para a Movida? Olha, é uma pergunta interessante, é difícil escolher só um, Uhum. porque a gente praticamente não visualiza eles separados, são todos conectados e implementados de maneira transversal. Mas um pilar que a governança é prioritária para a gente, sempre foi, né? Somos uma empresa de capital aberto, presente no novo mercado, então governança é praticamente a raiz mesmo, o DNA da companhia. Mas o pilar ambiental, ele nos desafia todos os dias, até porque, e é o pilar que a gente tem muito mais, a gente tem muito carinho, mas eu também não consigo dizer para você que o social também não é levado, não é conduzido com a mesma intensidade que o ambiental. Mas eu comento do ambiental porque é um desafio você trabalhar numa empresa de aluguel de carros, numa área de sustentabilidade. Então, as pessoas já pensam, nossa, mas aluguel carro, emissão de carbono, como assim? Então, o que a gente trabalha aqui todos os dias para conseguir desmistificar o aluguel de carro e mostrar para a sociedade que o aluguel de carros, a mobilidade urbana, ela pode ser geradora de impacto positivo. Você tem como reduzir os seus impactos negativos e, ao mesmo tempo, devolver benefícios para o meio ambiente, para a sociedade, para os clientes, para todo mundo. Então, o modelo de negócio, aluguel de carros, ele é apenas um meio para você promover uma inclusão, geração de emprego e renda, sequestro de carbono. Então, a gente usa mesmo o poder do nosso negócio na forma mais positiva interpretada para gerar todo esse impacto positivo. E o social, ele é um pilar muito sólido, porque as ações sociais da companhia, elas também vêm de muito tempo do Instituto Júlio Simões. Então, é um pilar também que tem um carinho enorme. Você falou também da questão da governança, né? Grandes Uhum. empresas, inclusive as que buscam se adequar, se integrar ao sistema ESG, estão enfrentando grandes dificuldades em inserir mulheres na sua alta administração. Como é que está essa questão da paridade de gênero no conselho de administração da Movida? As mulheres têm participado cada vez mais ou vocês reproduzem o modelo brasileiro que não chega nem a ter 10% das mulheres nos cargos da alta administração? Uhum. Falando de equidade de gênero, nós formalizamos um compromisso, como eu te disse, temos diversos compromissos de longo prazo que impulsiona a companhia para a direção certa. Hum. Então, dentro da equidade de gênero, formalizamos o compromisso de 50% de mulheres na liderança até 2030 e já temos 35%. Então, a gente fechou o ano com 35% de mulheres na liderança. Hum. E a gente trabalha com a diversidade como uma das questões prioritárias aqui para a companhia. E a ideia é criar mecanismos para cada vez mais dar oportunidades para as mulheres em todos os setores da companhia. E o conselho de administração já é o próximo. Essa diversidade que você menciona aborda que tipo de projeto? Eu posso dizer, por exemplo, que vocês têm parcerias com empresas que tratam da questão da inserção de negros, da comunidade Uhum. LGBT. Como é que está a questão da diversidade na empresa? Sim, a gente busca muito apoio e também muito conhecimento técnico em iniciativas empresariais
que orientam as empresas para uma atuação em conjunto. Então, por exemplo, a Movida, ela aderiu à iniciativa Equidade é Prioridade, do Pacto Global da ONU, e também, no ano passado, aderimos aos princípios do empoderamento feminino, da ONU Mulheres, né? E a ideia de, quando você traz uma iniciativa desse peso para dentro da casa, você consegue se juntar a outras empresas que também estão trabalhando com diversidade, trocar experiências estratégicas. Então, quando você entra para uma iniciativa desse tipo, você automaticamente acaba trazendo o conhecimento e a técnica necessária para dentro da sua empresa. Então, atualmente, temos essas iniciativas, e a ideia é cada vez mais buscar parcerias para a gente operacionalizar tudo isso. Você pode citar para a gente alguma parceria, assim, especificamente com alguma organização não governamental, alguma startup? Ainda a gente não tem uma parceria definida nesse sentido de startup, mas eu diria que essas duas iniciativas que eu citei, elas foram muito importantes, porque é com elas que estamos delineando todas as ações afirmativas para esse tipo de público aqui dentro da companhia. Uhum. Quais são os gargalos, as maiores dificuldades, Lívia, que você, que é responsável pela área de sustentabilidade da empresa, enxerga hoje? Os obstáculos, o que é que vocês precisam fazer para superar nesse mundo ESG? Olha, talvez a questão de engajamento, não digo nem somente interna, a gente quando o tema tá no DNA, tá na estratégia da companhia, os colaboradores, tá na cultura, né? Os colaboradores acabam caminhando junto com toda a direção. Mas eu diria que ainda no mercado externo, talvez a questão de engajamento ela impacta um pouco, porque ainda a gente encontra profissionais, pessoas que ainda acabam tendo um pouco de dificuldade de incorporar e entender o que é esse tema e como ele gera valor, né? As pessoas às vezes ainda se perguntam, tá, mas o que é geração de impacto positivo? Então, eu sinto que o engajamento no meio externo, ele é um desafio do profissional de sustentabilidade, né? Como profissional de sustentabilidade, você trabalha a todo momento engajando pessoas, engajando os seus stakeholders. Então, você trabalha engajando desde os investidores, que agora estão super engajados e estão cobrando as empresas, até os seus fornecedores. Então, dentro da cadeia de suprimentos, você tem fornecedores já super engajados, fornecedores que estão começando a olhar para isso agora, clientes, os clientes também acabam te cobrando positivamente. Então, o desafio, eu diria, é você manter esse engajamento, né, ele contínuo, para buscar sempre mesmo grandes resultados. Lívia, para finalizar, queria saber se você está otimista com a retomada pós-pandemia, se vocês têm planos agora para o futuro. Toda empresa, né, sofreu algum tipo de baque, de prejuízo. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco da questão da expectativa da empresa agora com a retomada da economia depois do coronavírus. Sim. Estamos bem positivos e o que a gente visualiza muito é que esse nosso posicionamento em sustentabilidade, em ESG, ele também atrai clientes, né? Hoje em dia é muito fácil você perceber o quanto as novas gerações elas estão cobrando isso das empresas. Então, isso acho que é mais um ponto positivo, além do outro aspecto positivo, que as pessoas elas estão procurando se deslocar em segurança, né? Se deslocar priorizando a segurança, a saúde, nesse momento sensível que nós estamos ainda, né? Então, o aluguel de carros, eu diria que ele é um modelo de negócio que ele está cada vez mais ganhando uma dimensão muito grande, né? Nós trabalhamos para proporcionar um aluguel de carro que é muito mais a experiência, você usar aquele serviço e não ter a posse, né? É o uso em detrimento da posse. Isso eu acho que é muito um dos nossos pilares aqui dentro e trabalhamos todo dia para isso. E essa cobrança, eu acho que a pandemia mostrou para a sociedade que todos estamos interconectados, planeta, empresas, pessoas. Então, a economia depende de uma boa condição ali do nosso meio ambiente.
Não temos economia sem um ambiente preservado. Então, a pandemia mostrou essa interconexão para a gente. Então, eu diria que os clientes vão cada vez mais se tornarem adeptos ao tema, mais próximos ao tema de sustentabilidade, e vão cobrar isso das empresas. E como a gente já estamos nos posicionando há um certo tempo nessa agenda de impacto positivo, eu acho que isso é um mundo de oportunidades aqui para nossa companhia. Lívia Frizeira, responsável pela área de sustentabilidade da Movida, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Eu desejo sorte e um ótimo trabalho para vocês, Lívia. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom poder compartilhar nossa agenda, as nossas estratégias, o que a gente está visualizando aqui nos próximos anos. Obrigada, Zana. Tchau, tchau.